Excelente. Espero que estejamos sendo ouvidos nas duas salas. Gustavo parece com problemas em uma das salas para escutar, então, ótimo. Então, estou tendo aqui um retorno positivo da sala 1 e da sala 2. Qualquer coisa, vocês me avisam. Bom, gente, então, primeiramente, queria agradecer a comissão organizadora da Jornada Digital Médico-Acadêmica da Universidade Federal do Maranhão, agradecer principalmente a minha ex-orientanda, a professora Arlane Chaves, que foi quem me contactou. Agradecer pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, é um prazer. É sempre bom poder falar um pouco acerca dessa dimensão mais complexa do sofrimento psíquico. Então, vamos tentar conversar um pouco e aí, à medida que a gente for surgindo com outras oportunidades de questões, nós então vamos dialogando com as pessoas. Eu queria começar dizendo para vocês que, de fato, nós vivemos um período que nunca antes nós tivemos oportunidade de experimentar. Então, essa dimensão de uma pandemia mundial, claramente, ela coloca em nós uma dúvida e, ao mesmo tempo, ela coloca em nós um incômodo extremamente diferente, mas que não é inédito, na verdade. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele definiu alguns eventos que nós tivemos ao longo da história como o que ele chamou de feridas narcísicas. Feridas narcísicas são o quê? São abalos no nosso narcisismo. São abalos na nossa vaidade pessoal, vamos dizer assim, enquanto humanidade. Então, por exemplo, ele vai dizer que a primeira ferida narcísica foi Copérnico. Ele dizia que durante séculos a humanidade acreditou que a Terra era o centro do universo. E assim nós continuamos, né? Até que vem alguém e nos diz, olha, a Terra é um planeta pequeno, de uma galáxia menor, de um sistema solar menor, que está num universo muito maior e, inclusive, infinito. Essa é o primeiro choque, o primeiro abalo. O segundo foi Darwin. Nós achávamos que nós éramos filhos diletos do pai, do criador, e aí Darwin traz para nós uma origem muito mais modesta, muito mais humilde. A terceira vem com a psicanálise, que nós acreditávamos que nós éramos donos da razão, os senhores da racionalidade, e a psicanálise vem mostrar que nós temos aí uma parcela de uma dimensão inconsciente, que nós muitas vezes não temos acesso e que nos toma. Muitas vezes nós fazemos coisas e dizemos assim, nossa, mas por que será que eu fiz isso? Nossa, eu nem vi quando eu falei tal coisa. Ou eu não gostaria de ter feito isso, mas eu sempre acabo fazendo a mesma coisa. Então, essa seria a terceira ferida narcísica. E nós podemos pensar que a quarta, então, seria a Covid-19, o coronavírus, e no momento em que nós nos encontrávamos como o momento de maior projeção da humanidade. A humanidade estava se achando, literalmente. Os donos da Terra e todas as outras espécies eram, quando muito, para o nosso deleite, para o nosso prazer, para os nossos interesses. E aí vem um outro organismo, esse outro radical, essa exterioridade que nós desconhecemos, e ele nos aponta a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ele nos aponta a nossa falibilidade, ele nos diz que nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta. Ele nos diz, inclusive, que nós não somos onipotentes como nós achávamos que éramos, que nós, sim, podemos perder pessoas, que nós, sim, podemos morrer, que nós podemos adoecer. Então, isso, de certa maneira, traz um abalo na nossa vaidade, no nosso narcisismo. Então, talvez essa seja a primeira questão. E acho que a segunda questão que a gente tem que pensar é que o mundo, como nós o conhecíamos, ele acabou. Não há possibilidade de retorno. Essa é uma falácia. Isso é uma ilusão.
que as coisas vão voltar a ser como era. Não vão. De fato, nós não teremos mais essa mesma lógica que nós vínhamos construindo. E eu devo dizer que isso não é ruim. Né? O fato de nós não termos novamente aquela sociedade que nós tínhamos, uma sociedade extremamente individualista, consumista, voltada para uma aceleração de processos, de relações, um esgarçamento de vínculos sociais, uma completa e total indiferença ao outro e uma intolerância a esse diferente. Então, eu acho que isso, de certa forma, é evidente que nós não vamos colocar a crise como algo positivo, a pandemia como algo bom, mas ela vem para abalar as estruturas e para mudar radicalmente o nosso mundo, o nosso universo, e esta mudança, definitivamente, pode ser para um outro direcionamento. Né? Eu acho que esse momento da pandemia, de alguma forma, convoca o que há de melhor e pior em nós. Mas acho que não há possibilidade de voltar a ser como era. E aí, nesse sentido, pensando, né, no fim desse mundo como nós o conhecemos, eu gosto de pensar como os indígenas, né, cujo fim do mundo para eles foi há 500 anos, e eles ainda continuam lutando pela sua sobrevivência. E uma das questões fundamentais, isso está lá no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do pensador indígena Ailton Krenak, ele diz que é preciso pisar suavemente na terra. Eu acho esta frase maravilhosa, porque o que seria pisar suavemente na terra? Tentar diminuir exatamente essa lógica destrutiva da humanidade, essa lógica que desconsidera tudo, em nome da economia, em nome do dinheiro, em nome do capitalismo. Então, acho que a primeira questão para que a gente possa pensar, de fato, uma nova estrutura de saúde mental é que a gente possa entender que lugar é esse que nós estamos, né? E entender que isso, na verdade, não é necessariamente um evento aleatório. Né? Então, ele pode ser lido em várias chaves. Né? Acho que uma delas é essa, né? Pensar que é um momento de nos reposicionarmos. Agora, isso também, de alguma forma, é uma contribuição que eu posso trazer enquanto um olhar da psicanálise. A psicanálise ela pensa da seguinte forma: o paciente sempre vai chegar para mim com um sintoma. O que é um sintoma? Um sintoma é algo que ele expressa a sua maneira, mas que conta uma verdade acerca dele. E, de certa maneira, todo sintoma tem uma característica que se iguala. Ele é, em última análise, a perda de um fragmento de liberdade. Então, vamos pensar num sintoma qualquer, um sintoma obsessivo. Né? A pessoa precisa fechar a porta 10, 20, 30 vezes antes de sair. Ela precisa fazer aquilo. Ou um sintoma fóbico, a pessoa não pode ficar em espaços abertos ou fechados, ou não pode ficar na presença de palhaços ou baratas. Ela não pode fazer alguma coisa. Se ela necessariamente precisa fazer algo, ou se ela não pode fazer algo, vocês concordam comigo que aí a perda de um fragmento de liberdade? Então, se a gente for pensar a quarentena, se nós formos pensar o isolamento, se nós formos pensar esta crise como a perda das nossas liberdades individuais, né, e eu acho que isso tem muita ressonância na conversa que a gente vai fazer aqui hoje, né, de fato nós perdemos parte da nossa liberdade individual, essa ideia do meu corpo, minhas regras, então eu vou a qualquer lugar, isso acabou. De certa forma, isso não pode, não faz parte da regra do jogo fazer isso. Então, acho que nós podemos pensar também, da mesma forma como esse paciente chega para mim, com essa perda de liberdade, que conta uma verdade sobre ele, nós também podemos pensar que este talvez seja um bom momento para nós enxergarmos a verdade sobre nós. Nós começarmos a olhar para nós enquanto pessoa, enquanto sujeito, eu, Carlos, que estou aqui, né,
preso em casa, né? Essa ideia de prisão, a gente vai chegar nisso, mas estou aqui impedido de sair, mas também pensarmos nessa ideia do eu social, né? Esse eu enquanto sociedade, nós nos repensarmos, nos reposicionarmos enquanto, enquanto uma sociedade, né, que vinha destruindo o planeta, que vinha destruindo as outras espécies, e que, de fato, nós precisamos de uma nova postura, não só para a quarentena, mas também para os anos que se seguem. Então, acho que essa é talvez seja uma primeira aproximação, pensar nisso, e também pensar que nós podemos tecer diversas explicações, né? E essa é talvez uma ideia que é muito forte, né? A necessidade que nós temos enquanto ser humano de racionalizar tudo. Parece que aquela ferida narcísica lá do Freud, né? Aquela que dizia que nós não somos tão racionais assim, parece que nós não superamos isso ainda. Nós meio que esquecemos desse negócio e nós continuamos nessa ideia racional de que nós precisamos explicar tudo. Então, essa talvez seja uma ideia perigosa nesse momento. Por quê? Porque a gente começa a tecer das diversas explicações, desde explicações morais, explicações religiosas, até a não explicação, mas sim a negação do fenômeno. E aí nós temos um grande problema, porque, de fato, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que é sem sentido. Você pode tentar explicar a pandemia pelo prisma religioso, você pode tentar explicar pelo prisma social, pelo prisma moral, mas, enfim, de fato, o vírus está se importando muito pouco com isso. A grande questão é essa. O vírus não está nem aí para as suas explicações ou para a ausência de explicações. Ele vai continuar seguindo a sua lógica, que a gente ainda não sabe exatamente qual é, mas nós já temos um desenho, depois de 3 meses de pandemia, nós já temos mais ou menos um desenho de como é essa lógica. O fato é que, se nós continuarmos com as nossas explicações, nós provavelmente estaremos errados. Agora, o pior, na minha compreensão, o pior posicionamento é exatamente esse posicionamento do negacionismo. Não está acontecendo nada, isso é só uma gripezinha, isso vai passar, isso é uma conspiração, isso é histeria. Então, este negacionismo, ele é o mais perigoso, né? Porque, de fato, ele nos impede, muitas vezes, de tomar as atitudes necessárias. Então, nós temos países que estão saindo de uma pandemia, de uma quarentena, e nós estamos aqui no Brasil numa curva mais exponencial possível. Então, eu acho que essa talvez seja uma questão que a gente precisa pensar enquanto sociedade. Estou desenhando aqui um panorama mais social para que nós possamos também chegar no nível mais individual. Mas é importante lembrar, né, que, mais uma vez, essa questão do negacionismo, ela não é também algo como uma incompreensão. Então, assim, muitas pessoas precisam pensar bem com relação a isso. Porque negar a pandemia, a gente pode achar, a pessoa está louca, ela está completamente destoando da realidade, isso é fato. Algumas realmente podem estar, mas outras não. Outras estão usando isso a bem dos seus interesses. Então, isso também é muito complicado. Bom, mas para aqueles que de fato estão juntos, estão respeitando minimamente as questões sociais, que estão minimamente conseguindo seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, aí nós temos 2 grupos. O grupo que está em casa, que pode ficar em casa, que são os privilegiados, como eu, como muitos daqui, e que estão aqui fazendo esse seminário interessante, muito legal, e todo online, isso é muito legal também. E tem aquelas pessoas que não podem. Nós temos aqui já, certamente, professores e até alunos que já são residentes ou até profissionais da saúde e que certamente estão com a necessidade de trabalhar. Então, vamos separar esses 2 grupos. O primeiro grupo, então, aqueles que podem ficar em casa, provavelmente estão experimentando uma sensação que é uma sensação muito estranha de punição.
Esse é que é interessante, porque a pessoa está com o privilégio de ficar em casa, mas ela não sente dessa forma. Ela sente que ela está sendo punida. Ela sente que, de alguma forma, ela está sendo aprisionada. Então, isso rememora, isso relembra, isso, de alguma forma, traz de volta aquelas ideias da infância, quando sua mãe, seu pai viravam para você e falavam: menino, você fez alguma coisa errada, vá para o seu quarto pensar, vai para o cantinho, você não pode sair, olha, não vai para a festa, né? Ou então, até o imaginário social partilhado, qual que é a pior punição para uma pessoa? Né? A prisão. Né? Então, essa ideia de prisão, ela é uma ideia muito forte no nosso imaginário. Então, isso ativa, de alguma forma, essa nossa sensação. E aí, o que vai acontecer? Né? Nós temos, de outro lado, aquelas pessoas que, por alguma razão, elas estão se sentindo angustiadas e com muito mais medo, porque elas estão expostas. Né? E eu estou colocando aqui os profissionais da saúde, porque nós estamos, evidentemente, falando para um público dessa área, mas nós temos também caixa de supermercado, a polícia militar, a limpeza pública, transporte coletivo. Então, você tem uma quantidade de serviços considerados essenciais e essas pessoas não estão podendo sair. E aí vem a angústia e o medo. Né? E aí, sobre o medo, eu queria dizer para vocês que todos estamos com medo. Né? Se você ainda não está com medo depois de 3 meses e mais de 30 mil mortos no país, você está precisando de terapia. Né? Você está precisando procurar um colega meu, ou uma colega, psicanálise, ou uma outra terapia, porque tem alguma coisa muito errada. Agora, a questão essas pessoas que estão na rua, elas estão se deparando com o quê? Elas estão se deparando com uma certa indignação. Por quê? Porque elas precisam estar na rua. Então, qual que é o papel daquelas que não precisam estar na rua? Ficar em casa, né? Para que a segurança delas seja preservada. E a maioria das pessoas não está fazendo isso. Né? Então, aí tem mais um choque de 2 universos sociais. Né? Voltando às pessoas que estão em casa, né? E aí a gente vai ter que fazer essa divisão, porque são 2 universos, né? São 2 mundos diferentes. Né? E falar de saúde mental, você tem que falar de saúde mental dentro de um contexto. Não adianta você dizer genericamente, saúde mental lá das pessoas da Polinésia ou lá dos países nórdicos. Não funciona assim. Né? Isso para mim não serve. Como que é para mim? Como é que as coisas funcionam na minha vida? Então, talvez seja interessante nós seguirmos essa divisão. Então, assim, essas pessoas que de alguma forma estão em casa, elas estão enfrentando problemas, por exemplo, como uma solidão, né? Muitas pessoas moram só, ou não estão proibidas de ver parentes e amigos, de ter contatos sociais físicos, presenciais, e estão tendo essa oportunidade de transformar essa solidão, de alguma forma, naquilo que nós costumamos chamar na psicologia de solitude, que seria o aproveitamento desse momento de reclusão, um momento mais individual, para que nós possamos nos reencontrar. Reencontrar com questões que estão ligadas a mim, que muitas vezes eu não gosto de olhar. O Jung, que é um grande psicólogo, esteve com Freud no início da psicanálise, ele tem uma frase que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Essa frase, ela é bastante intuitiva, mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, via de regra, nós gostamos muito de olhar para fora o tempo todo. Nós gostamos muito de estar muito antenado na vida dos outros, nos eventos externos, para que nós não olhemos para as nossas próprias questões. Então, agora, nesse momento, talvez a gente tenha esta oportunidade, uma oportunidade rica de poder olhar para as nossas próprias idiosincrasias, para os nossos próprios desejos, e esse talvez seja um momento importante. Mas mesmo aqueles que estão dentro de casa, eles estão tendo também, muitas pessoas estão abarrotadas de pessoas, né? Então a casa está lotada de gente, e de certa forma isso também se configura como um complicador, porque antes estava acostumado a ficar 4, 5 horas em casa. Estudante costuma fazer isso demais, né? Vai para a faculdade, para a universidade, fica 12, 15 horas na universidade, né? E aí volta para casa só para dormir. Quando volta? Não emenda um dia no outro.
E aí agora não, tem que ficar em casa com aquela, né, aquela pessoa que eu não me dou bem, aquela pessoa, aquelas pessoas, ah, meu Deus, né? Ou aqueles que, por alguma razão, né, e aqui, por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal Tocantins, aconteceu muito isso, a gente tem relatos de muitos estudantes que estavam morando em campos do interior e voltaram para suas casas, né, cidade de origem, para atravessar esse período e que estão enlouquecendo, porque já não tinham mais esse contato com os pais, né? E aí a sociabilidade fica uma bagunça, porque a pessoa tinha sua liberdade e agora ela, né, volta a ficar sob a batuta, sob as asas dos pais. Isso é um complicador. Né? Então, aí entram questões, por exemplo, né, a comunidade LGBT sofrendo muito mais com isso, porque namorado e namorada, né, e aí a aceitação da família não é a mesma, enfim, aí tem tantas questões. Então aí entram os processos de quê? Os processos de diálogo. Tem a necessidade da negociação, a necessidade do diálogo como ferramenta para dirimir um pouco essas arestas, para dirimir um pouco esses conflitos. E o diálogo ele tem uma regra fundamental. Eu acho o diálogo um instrumento essencial para a vida humana. Né? Faço do diálogo a minha ferramenta central na vida. Né? Sou professor, sou psicanalista, então estou sempre em diálogo constante com as pessoas. Mas o diálogo tem uma regra fundamental. Você tem que estar disposto a perder. Né? Para você entrar no diálogo, você tem que estar disposto a perder. Se você entra no diálogo com a sua verdade pronta, se você entra numa conversa já sabendo de antemão o que você vai dizer, não querendo ouvir o outro, não querendo dar um espaço, uma abertura para o outro, não há diálogo. De fato, você tem um belo monólogo, ou quando muito, dois belos monólogos, né? Então você tem aí, mas diálogo mesmo não existe. Então eu acho que este mecanismo, né, esta ferramenta, se bem utilizada, de certa forma, ela pode também diminuir essa carga tão conflituosa que está havendo nas casas. E, claro, respeito, né, à individualidade, respeitar os espaços, criar espaços de individualidade. Né? Ah, eu estou morando com 10 pessoas, coloca o fone de ouvido em determinado momento do dia, se distancia daquilo, né? Vá, escolha um canto da casa onde você pode ser menos incomodado, né? Fique mais tempo trancado ou no quarto, ou no banheiro, né? Desde que não fique o chuveiro aberto para gastar muita água, para não acabar com a água do planeta, mas são estratégias, né? Que a gente pode, de repente, começar a pensar minimamente e criar espaços, esses, o que eu estou chamando, né? Esses espaços de isolamento dentro do isolamento. Outra questão fundamental é que o isolamento não ele é físico, mas ele não é social. Né? Então, para aquelas pessoas que estão sentindo falta do contato com os outros, e aí eu acho que é muito interessante a gente pensar que o isolamento social ele não é necessário. Você pode continuar vendo as pessoas através das plataformas. Eu estou aqui, eu não consegui contar agora, mas eu estou interagindo aqui com mais de 200 pessoas. E estou falando, e quero ouvir vocês, quero, né, escutar o que vocês têm a dizer, as perguntas e tudo mais. Então, eu não estou isolado, né? Poxa vida, estou aqui numa multidão de pessoas. Então, a ideia do contato social, essa ideia é interessante. Né? O próprio Ailton Krenak, que eu já citei aqui, pensador indígena, ele fala que o nosso tempo ele é especialista em criar ausências. Eu acho essa frase maravilhosa. Porque, de fato, né, nós estamos sempre criando ausências, nós estamos sempre criando espaços, buracos nas nossas relações. E agora, durante esse período, né, nós temos essa oportunidade. Como houve uma desaceleração desses processos econômicos, de produção, temporais, até dos deslocamentos, nós temos mais tempo, né, para poder falar com as pessoas que estão à nossa volta. Tá, se nós vamos aproveitar isso ou não, aí já é uma outra questão. Mas o tempo nós temos. E aí eu acho que, nesse sentido, o que se manifesta, talvez, até como um certo antídoto para o adoecimento, para o sofrimento psíquico, talvez seja dois mecanismos que eu queria diferenciar para vocês. O primeiro mecanismo seria o mecanismo da empatia. A empatia seria o quê? Tentar se ligar afetivamente aos outros. E eu digo isso de forma muito
assim, com muito cuidado, porque nós temos muitos problemas com essa palavra, empatia. Mas como que eu vou me ver com os olhos de uma mulher trans, se eu sou um homem heterossexual, né? Então, assim, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de que tem algo que me conecta com essa pessoa, por mais que nós sejamos diferentes. Então, nesse sentido, talvez até como uma resposta social a essa ausência completa e total do Estado que nós vemos durante esse período da pandemia, talvez seja interessante nós começarmos. É evidente que nós não vamos mudar, né, o contexto político-social com atitudes individuais, isso é muito difícil, né, é preciso de atitudes coletivas. Mas acho que a primeira questão talvez seja até para a nossa própria saúde mental, termos mais disponibilidade afetiva, temos um olhar diferenciado para as pessoas. Então, esse é o nível da empatia. Agora tem um outro nível, que é o nível da solidariedade, né? Solidariedade como um afeto, aí sim, como um afeto social, né? Aquela ideia clássica de que se não está bom para as outras pessoas, isso pode me afetar. Né? Então, assim, aí já não é mais no sentido mais de uma coisa boazinha, é de pensar coletivamente, pensar que um corpo social ele precisa funcionar socialmente, ele precisa funcionar de alguma forma como algo engajado, ou como algo mais ou menos comum. Havia há um mito grego muito interessante, que é o mito de Antígona. Antígona era uma princesa, e essa princesa tinha dois irmãos. E eles foram disputar o título de rei de Tebas, e um mata o outro. E aí o tio, né, vai assumir o poder, e ele fala, olha, um dos irmãos estava certo no duelo, né? O outro agiu de forma desleal. Então, um deles vai ser sepultado com todas as honras, e o outro não poderá ser enterrado. E aí, Antígona, né, a tragédia grega, vocês sabem, né, é sempre muito complicada. Antígona vai às últimas consequências para que o irmão pudesse ser sepultado, inclusive dando sua própria vida por isso. Mas, bom, esse mito vai ser analisado a partir de infinitas posições filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicanalíticas, mas a maioria dos autores é uniforme, né, coerente em pensar que o que a Antígona coloca? A Antígona coloca um problema para nós. Qual que é o problema? O problema é que, de fato, a solidariedade para ela é mais importante que a sua própria morte. O fato das regras sociais funcionarem, para ela, é mais importante que a sua vida. Então, talvez isso seja um dos problemas sociais que a gente tem que pensar hoje. Por quê? Porque o que está emergindo na sociedade? Né? E aí o filósofo Vladimir Safatli vai nos falar textualmente. O que emerge na sociedade hoje é a expressão máxima da ausência absoluta de solidariedade para os mais vulneráveis. Né? A ponto de pessoas zombarem da morte dos outros, né? Brincarem dançando com caixão, né? Fazendo paródia, né? Outras pessoas fazendo buzinaço em frente a hospitais que estão lotados com coronavírus, né? Com pacientes com Covid-19. Então, há aí uma questão para ser pensada que é muito complicada, né? Essa negação da divulgação dos dados, né? Não bastasse a nossa contabilidade sinistra que transforma as pessoas em números, você ainda vai ter o quê? Ainda vai ter a pessoa perdeu o direito até de ser um número, né? Então, assim, então fazer frente a isso, enquanto corpo social e enquanto corpo individual, talvez seja também uma preservação da nossa saúde mental. Eu acho que uma outra questão fundamental é a possibilidade de nós aproveitarmos o tempo de uma forma diferente. Né? Então, aí eu volto na questão do tempo. Como houve essa desaceleração, talvez nós possamos pensar que a nossa vida, né, nós sempre escutamos essa falácia, a vida não pode parar, a economia não pode parar, nada pode parar, você não pode parar. Tanto que há um texto maravilhoso da uma jornalista brasileira, chama Eliane Brum, o texto se chama Exaustos, Correndo e Dopados. E é praticamente o raio-x da nossa atualidade, né? Nós somos pessoas que estamos o tempo todo cansadas, né? Chegou, a primeira coisa quando você chega em casa, o que você fala? Tô cansado. Cansado, tô estressado, não aguento mais, que saco.
Nós estamos o tempo todo correndo, né? Nós nunca temos tempo, e nós começamos a utilizar o quê? Medicamento, né? Então, nós vamos nos dopando. Então, aproveitar esse momento para pensar uma nova subjetividade que não seja esse videogame, né? A nossa vida como videogame. O que é o videogame? Passei de fase. Opa, próxima fase. Vamos lá, próxima e próxima. Vou enfrentar o chefão agora, né? E agora vamos lá. E aí qual que é o outro? Essa subjetividade precisa ser melhor pensada, né? E aí tem essa ideia, né, que vem, por exemplo, na estética fílmica japonesa, que são o que eles chamam de nothing moments, né? Momentos de não fazer nada. Né? Você já viu, por exemplo, em filme de hollywoodiano isso não existe. Né? Um thriller de ação, você respira na primeira cena e vai soltar o ar lá na última. Mas na estética japonesa, nos filmes europeus, tem aqueles momentos que não acontece nada. A pessoa está lavando uma calçada, a pessoa está viajando num trem, ela não fala nada, não há um diálogo. Aquela parte do filme, não, se você tirar ela, não faz diferença no filme. Mas ela está lá. Por que ela está lá? Ela está lá para dar essa sensação de que você pode parar. Né? Então, nós podemos parar. Né? Nós podemos nos dar ao luxo de não fazer coisas. Né? Mesmo, mas eu não estou nessa de isolamento, eu estou trabalhando. Ok, você está trabalhando, mas mesmo quando você estiver em casa, né, você não vai ter mais aquela rotina infinita de visitas, saída, shopping fechado, bar fechado, tá tudo fechado. Então, eu também posso entrar nessa lógica, né? A lógica de que eu posso aproveitar o tempo sem me cobrar. Né? Então, mas sim, fazendo coisas que sejam interessantes. E aí vem, claro, né, rotina. Né? A rotina ela é importante. Mas eu posso ficar sem fazer nada? Pode. Mas se você ficar sem fazer nada o tempo todo, você vai cair numa sensação muito de vazio. Né? O que nós chamamos de niilismo contemporâneo. Né? Essa queda, se despencar no vazio. Então você pode, de repente, criar minimamente rotina. Por exemplo, a pessoa que está sei lá, 50 dias ou 90 dias em casa. É importante cuidar da casa, né? É importante as atividades da rotina. Até porque, se você não cuidar, né, você pode adoecer por outras coisas. Ninguém quer ir para um hospital por conta de sei lá, uma rinite, por conta de um quarto empoeirado, né? Ou por conta, sei lá, de alguma coisa que estragou, comer comida estragada. Então, isso é uma coisa terrível, né? Você ir para um hospital que está, né, no pico da pandemia. Então, criar minimamente rotinas para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Então, aí, rotina de refeições, dormir em horários mais ou menos regulares. Mas agora eu não estou mais estudando, né? Estou falando para uma plateia muito grande de estudantes. Não estou tendo aula. Posso dormir a hora que eu quiser? Pode, de fato pode. Mas seria muito interessante que você conseguisse dormir no mesmo horário. Eu quero dormir às 3 da manhã e acordar às 9. Beleza, não tem problema. Se você fizer isso com uma certa frequência, isso também pode ajudar. Né? O que não pode é, num dia eu durmo às 9 e acordo às 2. Outro dia eu durmo às 3 e acordo às 10. Né? Aí você vai caindo num desgaste físico desnecessário. Né? Refeições, né? A gente tem uma tendência, quando está confinado, né, a comer coisas mais pesadas. Então, uma alimentação que a gente possa tentar balancear. Ninguém vai sair fitness na quarentena, mas a gente pode tentar balancear uma alimentação minimamente mais saudável, né? Agora, isso não é só eu que estou dizendo, né? Claro que essa rotina que eu estou falando, de alimentação, de sono, de atividades, ela também não pode te escravizar. Né? Então, você não pode transformar isso em mais um algoz, em algo que vai te condenar. Você não conseguiu estudar 5 horas. Você não conseguiu dormir 8 horas. Não conseguia me alimentar direito. Não pira, né? Pelo contrário, aliás, respira. Respira e não pira. Né? Respira no sentido de tenta buscar coisas que são interessantes do ponto de vista transcendental. Né? Então, aí entram exercício de respiração, atividades físicas que você pode fazer em casa mesmo, yoga, meditação, e tantas outras coisas que são interessantes. Aí eu já dando palestra, a pessoa falou assim para mim, Carlos, eu até tenho vontade, eu vejo as pessoas fazendo isso aí no Instagram, na internet, fico morrendo de inveja, mas eu não dou conta. Ok, né? Se não dá conta, não dá, mas muitas pessoas também não dão e ficam postando fingindo que estão fazendo isso. A maioria é mentira, né? Mas algumas estão conseguindo se interiorizar, né? Algumas estão conseguindo lidar melhor consigo mesmo.
Eu acho que talvez seja o grande objetivo, né? De tornar a nossa vida uma vida digna de ser vivida, uma vida que vale a pena, uma vida interessante, ela não está ligado, né? Tanto aos processos só em relação ao outro, mas também a relação que eu estabeleço comigo mesmo. Porque no fim das contas eu sempre vou estar comigo. Em alguns momentos eu vou estar com o outro, mas eu sempre estarei comigo. Então estabelecer uma boa relação comigo é muito importante. E isso que eu estou dizendo, isso não está ligado só a regras básicas de cuidado, né? Isso está lá nos preceitos da Grécia Antiga, daquilo que eles vão chamar de cuidados de si, né? Os cuidados de si, para o grego, elas passam exatamente por 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é o pilar da dietética, né? O que eu havia dito para vocês. Alimentar, os prazeres da mesa, vamos dizer, né? Alimentação, bebida, né? O uso por exemplo, as pessoas estão bebendo mais na quarentena. Isso é verdade, né? Já vem estudos aí dizendo que o aumento de consumo de bebida alcoólica aumentou significativamente. Ok, eu não vejo problema nisso, desde que isso não se torne a mola mestra dos processos da sua vida. Né? Se utilizar de outros instrumentos que podem atenuar um pouco a angústia, não há problema algum, né? Desde que você saiba fazer isso com parcimônia. A segunda questão está ligada à erótica. E aí esse é muito interessante, né? Porque a erótica é a relação com os prazeres, né? Os prazeres, essa questão mais sexual. E aí o que vai acontecer, né? Se você está na quarentena, né? E seu boy ou sua girl não está com você, né? E aí já tem um processo aí que vocês vão ter que aprender a fazer outras coisas, né? De repente, combinar de assistir uma série juntos e comentar, se ver na câmera e trocar uma ideia. Ou seja, a erótica vai ter que mudar um pouco, né? Os processos eróticos vão ter que se modificar, porque senão também vai ter problemas, né? E aí, a não ser que você queira começar a se arriscar, né? Brincar de roleta russa, furando a quarentena, e aí vai ser complicado também. Uma outra questão fundamental que eu já falei, que é a econômica. A econômica, eco significa casa. Então, é a gestão da casa com todos os seus elementos, né? Desde as finanças, passando pela limpeza, passando pelo cuidado. Então, acho que isso também é interessante. E, por último, curiosamente, para o grego, dos pilares do prazer é a filosofia, é a gestão do conhecimento. E esse é muito interessante, né? Porque nós estamos vivendo uma fase que algumas pessoas estão chamando de infodemia, né? O que seria essa infodemia? Seria uma avalanche de informações que nós muitas vezes estamos recebendo e que estão nos deixando enlouquecidos. Então, nesse sentido, me parece muito interessante pensar nisso, né? Que nós precisamos, o conhecimento nunca é excessivo, nunca é demais, mas nós precisamos fazer uma boa gestão do que nós estamos acessando. De repente, em algum momento, olha, vir para um seminário como esse, conversar assuntos relacionados à minha área, assuntos relacionados ao meu fazer, talvez seja interessante, né? No momento em que eu só consigo ler sobre as lives do Átila Lamarino e, sei lá, os gráficos, esperando os gráficos do Jornal Nacional. Então, assim, é importante fazer esse dimensionamento, né? É importante você conseguir fazer mais ou menos esse balanceamento. E aí eu digo uma coisa que é uma experiência que vem também da psicanálise. Normalmente pacientes que perdem coisas na vida, que perdem formas de prazer, há um mecanismo de compensação psicológica que funciona da seguinte maneira: você perdeu alguma coisa, então, por exemplo, você não pode mais sair de casa, você não pode ver as pessoas que você gosta. Acrescente algo na sua rotina, acrescente algo que vá te fazer feliz, que vá te dar prazer, para você diminuir essa sensação de que perdeu algo. Vou dar um exemplo pessoal, né? Aqui em casa eu tenho um filho, um garotão, 7 anos de idade, ele adorava fazer futebol e natação, né? E agora, obviamente, que não está podendo mais. E aí, o que nós introduzimos na vida dele para que ele pudesse, né, não se sentir tão deslocado? Introduzimos o xadrez, né? O xadrez, que é um jogo que você precisa jogar, e aí ensinei para ele, a gente começou a brincar, e ele está lá feliz brincando com essa coisa, por quê? Porque é uma coisa nova, né? Ele está aprendendo, está empolgado com a ideia e tudo. Claro, isso funciona para cada um. Tem uns amigos que começaram a aprender a cozinhar, entendeu? Eu acho complicado. Outros começaram a fazer dança na internet, entendeu? Outros começaram a ler mais. Então,
vai de cada um. Agora, o que não adianta é você querer fazer mais do mesmo. Eu já assisti a Netflix, vou assistir muito mais Netflix. Eu bebia, vou beber muito mais. Não, aí não adianta, porque por mais que você aumente aquilo já existia na sua vida. Então não tem o frescor da novidade. E aí não funciona com essa lógica de compensação. Enfim, mas é uma possibilidade também. Agora, uma outra questão que eu acho interessante é acrescentar planos futuros. Né? Então, pensar quando isso for terminar, o que eu vou fazer. Então, ter uma perspectiva, porque quando você coloca um plano futuro, quando você tem uma perspectiva, parece que as coisas ficam mais fáceis de serem toleradas. E, de fato, nós estamos precisando de estratégias, de mecanismos que gerem saúde mental, porque uma pesquisa recente da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, revelou que houve um aumento, por exemplo, da depressão em nível nacional nos últimos 2 meses, 98%. 98%, ou seja, dobraram os casos de depressão. A ansiedade aumentou na casa dos 68%, 70%, uma coisa assustadora. De fato, o que é isso? Né? O que são esses números? O que eles mostram? Primeiro que é até difícil de você dar algum, vamos dizer assim, não é crédito, mas você se basear perfeitamente por eles, porque muitos desses diagnósticos são autodiagnósticos. Mas é evidente que as formas de sofrimento aumentaram. Então, tentar lidar melhor com essas formas de sofrimento, através de algumas estratégias, me parece bastante interessante. E uma das questões que eu acho fundamentais dentro de tudo isso é a possibilidade de fazer aquilo que o Freud chamou de luto. O que é o luto? Freud escreveu um texto em 1915 chamado Luto e Melancolia, onde ele vai falar das diferentes formas de luto. Luto não é só quando você perde alguém. Luto é quando você perde algo que lhe faz falta, algo que ele era caro, que lhe era importante. E, nesse sentido, é importante que você faça um processo de elaboração do luto. Aí você tem claramente aquelas fases, da Elizabeth Kubler-Ross, que falou das fases do luto, desde a negação, passando pela barganha, negociação, depressão, revolta, até, finalmente, aceitação. Eu não vou entrar nisso, obviamente, para não ficar um debate super psicológico, mas a questão é, primeiro a gente nega que a gente está perdendo as coisas, né? Depois entram vários afetos aí, mais ou menos interessantes, até que a gente possa aceitar. Mas é preciso passar por essa fase, sabe? É preciso que nós possamos olhar para isso. Fazer o luto desse momento, fazer o luto das coisas que foram, fazer o luto das coisas que nós não temos mais, dos amigos que eventualmente nós perdemos, essa quantidade de mortes no país. É assustador. Claro que todo mundo aqui já perdeu alguém, mais ou menos próximo. Então, esses processos precisam ser encarados. Isso precisa ser falado, isso precisa ser nomeado. Então, de alguma forma, não guardar essas coisas para você. E aí, nesse sentido, claro, é fundamental buscar ajuda especializada. E uma das coisas que essa pandemia traz de possibilidade é uma quantidade infinita de serviços de apoio psicológico sendo oferecidos. Então, eu acho que isso é interessante. E eu diria para vocês, falar ainda é a melhor solução. Porque o sofrimento, ele tem uma característica muito interessante. Diferente de outras coisas, então, por exemplo, eu pego esse copo, eu digo para ele que ele é lindo, ou que eu vou jogar ele no chão, não faz a menor diferença, porque não vai mudar a estrutura do copo. Mas falar do meu sofrimento faz com que eu mude. É impressionante. Na medida em que eu consigo falar, e a forma como eu falo, se eu estou assim, hoje eu estou num péssimo dia, minha vida não vale a pena, tudo está uma merda, ou se eu digo, hoje está um dia difícil, realmente, mas eu acho que é uma oportunidade, são processos, eu estou aprendendo. Veja, a forma como eu falo faz com que eu encare isso de maneira diferente. Vocês percebem essa diferença? Então, o falar tem essa característica. E aí, como, obviamente, nós não podemos simplesmente falar para nós e para o espelho, daí eu acho que é mais interessante ainda a gente pensar numa lógica de comunidade, numa lógica comunitária, no resgate dessa experiência do comum. E o resgate da experiência do comum não passa, por exemplo, por reabrir shopping center, mas passa por aquela experiência de eu ter um momento em que eu estou com o outro, de verdade, verdadeiramente. Então,
experiências e momentos em que nós partilhamos alguma coisa, e que essa alguma coisa seja boa. E aí eu finalizo pensando, inclusive, né, como já citei aqui hoje, o Ailton Krenak, lá no Ideias para Diário do Fim do Mundo, ele fala uma frase magnífica, magnífica, uma das melhores que eu já escutei esse ano. Ele diz assim: quando a gente se despede hoje, a gente se despede um do outro com a confiança que a gente esteve integralmente um com o outro, mas sem nenhuma certeza se a gente vai se encontrar amanhã de novo. Ele está contando que quando os indígenas se encontram, há um ritual, há uma festa, porque aquele encontro pode ser o único, pode ser o último, né? E então vive-se esse momento integralmente, sem nenhuma certeza se esse momento se repetirá, né? Então nós abrimos mão dessa onipotência de querer saber o futuro e, consequentemente, pasme, quando eu abro mão dessa onipotência, diminui minha ansiedade, porque a ansiedade, ela é um excesso de futuro, né? Viver excessivamente no futuro e não dar valor ao presente, não dar valor às coisas que estão acontecendo no momento. Mas também há uma questão aqui que eu acho interessantíssima, que é a questão de ter presença na sua vida, ter presença em seu próprio existir, né? Então, coisas que aconteciam antes da pandemia. Vou para casa de uma amiga, chego lá, me passa a senha do Wi-Fi, né? Por quê? Porque eu estou lá não para falar com ela, mas para falar com outra pessoa que não está lá, né? Então eu vou lá para poder falar com o outro, ou seja, eu não estou ali, né? Quando eu estou comendo, minha cabeça está em outro lugar. Quando eu estou andando, minha cabeça está em outro lugar. Então ele está dizendo, olha, é importante viver o momento, é importante ter presença em nosso próprio ser, né? Isso aí vem desde a tradição budista, né? Siddhartha Gautama, o Buda, falava isso, né? Poderoso é aquele que quando come, come, quando dorme, dorme, quando caminha, caminha, né? Porque o que a gente faz, na maioria das vezes, não é isso. Então, eu acho que, assim, para que a gente possa começar a pensar, não sei se a gente vai ter tempo ainda para uma discussão, peço perdão pela me alongar aqui na conversa, mas queria deixar essa ideia, né, de que a gente possa resgatar esse senso de comunidade, né, que a gente possa ter mais, não só um sentimento de empatia, mas um sentimento verdadeiramente de solidariedade, um sentimento genuíno de coletividade, para que a gente possa lembrar que nós não nascemos sozinhos. O ser humano é o único ser na espécie que nasce em um estado absoluto de desamparo. E esse desamparo está ligado ao quê? Ao fato de que eu preciso do outro. Eu sempre vou precisar do outro. Sempre. Tá? Então, pensando aí como o Ailton Krenak, né, que precisamos aproveitar esses momentos, e também pensando com Freud, de que todos nós somos desamparados, que assumir esse desamparo, assumir a própria condição de desamparo e saber não só pedir ajuda, mas saber fazer laço social com o outro, talvez seja a característica que nos torna mais humanos e nos torna mais fortes. Então, bom, era isso que eu queria inicialmente dizer e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Se a gente tiver a oportunidade de conversar, estou à disposição. Muito obrigada pela palestra, professor Carlos. Chegaram duas dúvidas aqui para mim. O senhor poderia responder agora? Vamos lá. A primeira foi, do ponto de vista da psicologia e psicanálise, o que vai ser diferente no mundo pós-pandemia? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque é um exercício de futurologia, na verdade, né? A psicanálise, ela se ocupa muito do passado e muito menos do futuro. Mas eu acho que nós podemos começar dizendo, eu não diria só da psicanálise, mas tem uma coletânea de textos muito boas que se chama Sopa de Wuhan. Wuhan é aquela cidade da China onde houve o primeiro caso, né, onde foi o ponto zero da pandemia, e fizeram vários teóricos, sociólogos, filósofos, psicanalistas, grandes pensadores, e fizeram esse exercício de pensar o mundo de amanhã. E o que foi pensado assim, é muito interessante, porque você tem posições muito otimistas, como Slavoj Žižek,
pouco preciado. Você tem posições muito pessimistas, como Byung-Chul Han, Bruno Latour, mas, no geral, o que eles colocam, e eu acho que de certa forma, né, nós já conversamos isso aqui no início, as coisas não serão iguais. Certamente nós... a primeira coisa, eu acho que essa questão da solidariedade como afeto social, ela vai precisar ser cada vez maior. Porque o que vai sobrar depois vai ser um mundo mais arrasado, com certeza. Nós teremos uma quantidade menor de pessoas, a maioria das economias do mundo certamente vão estar com problemas, nós teremos aí muitas questões relacionadas ao social. Então, acho que a primeira questão que fica para mim é essa necessidade das pessoas se reposicionarem em relação a si mesmas, em relação à sua própria rotina, em relação à sua própria vida. Acho que uma outra questão que me parece interessante pensar é que nós vivemos aqui ao longo dos últimos 2 anos, né, 1 ano e meio praticamente, não 2 anos, né, a gente for pensar aí desde o governo Temer passando pelo governo Bolsonaro, uma política de diminuição do Estado, né, uma política clara de Estado mínimo. E agora eu fico me perguntando quem seria louco o suficiente de dizer, olha, nós não precisamos do Sistema Único de Saúde, né? Vamos acabar com o SUS. Então, assim, eu acho que para o futuro, depois da pandemia, vai ficar evidente que alguns serviços, que algumas partes da nossa sociedade precisam do apoio do Estado e precisam de um Estado minimamente organizado. Então, acho que essa é uma segunda consequência. Eu acredito que uma terceira consequência que vai aparecer aí, e aí, né, pensando, né, na nossa área da saúde, medicina, enfermagem, psicanálise, psicologia, eu acho que haverá uma maior busca dos profissionais de saúde. Né? Os profissionais de saúde, haverá uma valorização desses profissionais. Eu acho que essa coisa das pessoas baterem palma nos prédios, para médicos, para enfermeiros, eu acho que essa busca, boom, que houve aí, dessa busca de psicoterapia, né? Então os consultórios ficaram cheios, isso mostra, né, que as pessoas, né, diante da possibilidade de morrer, diante da possibilidade de perder pessoas, diante do sofrimento, do acréscimo do sofrimento, elas começaram a se preocupar mais com isso. Então eu acho que essa é uma outra questão que também, de alguma forma, vai aparecer aí nesse cenário. Mas não sei, né? Não dá para ficar fazendo muitas previsões. Acho que baseado no que a gente vê hoje, pode ser assim. Ok. A outra dúvida, pediram para o senhor falar novamente o nome do pensador indígena e fazer a recomendação de uma obra dele. Então, o pensador indígena é Ailton Krenak, né, da aldeia Krenak, né? Normalmente os indígenas, eles têm um primeiro nome que é não indígena e o segundo é o nome da aldeia, né, o nome da comunidade de onde eles vêm. Então, é Ailton Krenak, com K. E o livro que eu recomendo, que é um excelente livro que eu estou comentando aqui, é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Essa obra interessantíssima aí que ele escreveu, e que, na verdade, é uma série de conferências que ele fez, e acabaram, né, compilando em forma de livro. Então, no fim das contas, são várias conversas que ele tem com o leitor. É muito agradável, você lê rapidamente, é muito, muito bom. E o da Eliane Brum que eu falei, né, que também vai nessa linha, que é o Exaustos Correndo Dopados. Muito, muito interessante também, é um texto curto, é um artigo de opinião. Acho que foram esses que eu citei. E tem esse da Sopa de Wuhan, que vale a pena também, todos os artigos. Outra dúvida um pouco grande, vou devagar aqui para o senhor entender. Vamos lá. Como lidar com o emergente negacionismo científico? Vacinas e autismo, coronavírus. Pergunta: existe alguma maneira para reafirmar a ciência em pessoas fugindo fortemente disso, pensando até como profissional da saúde também? Se existe alguma possibilidade de reafirmar a ciência, como é que é?
senhor pegou a primeira parte da dúvida? Ok, não, a primeira parte ok, do negacionismo, ok, só esse finalzinho. A segunda parte. Existe alguma maneira para reafirmar a ciência em pessoas fugindo constantemente disso? Pessoas com... As pessoas que estão fugindo do que a ciência afirmou até hoje. Ok, legal. Eu fico pensando que, como eu disse, eu acho que aí você tem que estratificar, né? Eu comecei a falar um pouco disso, mas eu não me estendi muito. Mas acho que a gente tem que estratificar essa questão do negacionismo em pelo menos 3 grandes grupos, né? Você tem um primeiro grupo, que é das pessoas que elas querem muito acreditar, né? Elas querem muito acreditar, né? Então, por quê? Porque é terrível, de fato. Gente, são 30 e tantos mil mortos, né? São, sei lá, quase mais de centenas de milhares de casos. Não tem vacina, não tem... Então, assim, acreditar nisso, reconhecer esse cenário é difícil, é pesado, né? Gera em nós um sentimento de angústia com o qual muitas dessas pessoas não estão com vontade de lidar. Então, o que elas fazem? Elas negam. Né? E elas tendem a continuar negando aquilo. O Freud falava isso ele fala da defesa pela negação. Né? O paciente vira e fala para ele, olha, eu tive um sonho com uma mulher, mas não é a minha mãe. E o Freud responde para ele, fala, olha, eu percebo que você está se esforçando muito para dizer que não é a sua mãe. Então, claro que é a mãe do cara, né? Porque senão ele não diria isso, ele podia dizer que era qualquer pessoa, mas ele dizer não é a minha mãe, porque é a mãe, pô. Então, acho que o primeiro grupo é esse. O segundo grupo está ligado a um aspecto que é, aí sim, né, uma perda da realidade, né? Que está ligado a pessoas que têm problemas com lidar com a realidade. Né? Não são esses crentes, não são esses que querem muito acreditar, estão na onda, né? Vieram aí, escutaram um monte de discursos e agora, né, estão meio que pensando, tentando se posicionar. Esse segundo grupo, não, eles têm uma certeza radical de que realmente tudo que eles acreditam está certo, é aquilo que o Adorno, Theodor Adorno, né, no livro Personalidade Autoritária, vai chamar de semi-formação. A semi-formação não é a incapacidade da pessoa ler a realidade, não é a incapacidade dela entender as coisas. Não, é uma incapacidade de retificação do conhecimento. O que é retificar o conhecimento? Retificar o conhecimento é você abrir a possibilidade de que eu estou dizendo está errado. Eu estou aqui falando, eu posso dizer, olha, gente, isso aqui é a minha opinião, mas estou aberto à discussão. Se vocês não concordarem, vamos dialogar, vamos chegar aí no denominador ou não. Né? De repente não vamos chegar em lugar nenhum, mas a gente pode dialogar. É o princípio do diálogo que eu falei, estar disposto a perder. Esta pessoa, esse segundo grupo da semi-formação, não está disposto a isso. É uma personalidade que caminha mais no sentido de uma paranoia. Né? Aquela coisa que ele tem certeza que ele é Napoleão Bonaparte e ninguém vai convencer do contrário. Então, esse grupo é mais difícil. Né? Esse grupo aí a gente vai precisar de mais tempo para lidar com eles. Agora tem um terceiro grupo que é muito pior. Que é um terceiro grupo ligado não só a uma ideia, mas a um projeto. Então, eles utilizam o negacionismo como uma prática eugenista. Porque, veja, né, para quem fez a pergunta, ser negacionista, né, e sendo de classe média, alta ou rico, é ótimo, né? Porque não tem problema, o vírus não vai chegar em você. Se a gente for pegar a curva do vírus na classe média, média alta e alta, inclusive ela está baixando. Agora, as classes populares, os pobres, os negros, né, estão morrendo. Então, se você mantém esse discurso negacionista, você transforma ele em política de Estado, você está fazendo uma limpeza social. Sabe? Então, este grupo é problemático, esse grupo é muito difícil de lidar. E esse é um grupo, obviamente, minoritário, mas que tem força, né, que tem acesso ao poder. Então, eu acho que lidar com esse discurso, a gente tem que reafirmar o discurso da ciência, a gente tem que fazer valer o discurso da ciência, a gente tem que explicar para essas pessoas que estão naquele primeiro grupo, né, que elas podem, sim, vir para o lado da ciência, que a ciência ela não tem respostas prontas, né? Não é do tipo, olha, esta é a verdade. Não, nós temos infinitas pesquisas, infinitos tipos de pessoas dialogando para chegar a um ponto que não vai ser consenso.
né? Mas essa é a natureza da ciência. E é isso que é interessante. Por que nós estamos aqui numa jornada científica? Né? Porque muita gente não concorda. Né? E aí nós vamos dialogar, vamos debater, vamos chegar em denominadores X ou Y, Z, sei lá. Então, fazer valer esse discurso cada vez mais, sabe? E levá-lo para as pessoas. Eu acho que aqui nós temos uma oportunidade maravilhosa. Nós estamos diante aqui de mais de 200 pessoas que têm capacidade de influenciar as pessoas que não sabem. Né? Pessoas que de fato não sabem. Eu conto para vocês, a avó da minha esposa, minha esposa liga para ela e fala: ô vó, você está respeitando a quarentena? E ela vira e fala: minha filha, eu tô vendo esse negócio na televisão, eu não sei o que é isso não, o que é essa tal de quarentena? Ela não tinha ideia do que era aquilo, sabe? Assim, ela não sabia. Então, assim, poder dizer para as pessoas, poder, sabe, explicar aspectos mínimos da ciência, eu acho que é o nosso papel fundamental, para que nós sejamos divulgadores, não desta verdade, divulgadores deste posicionamento. Eu acho que a ciência não é uma verdade, a ciência é um posicionamento. Né? E eu acho que aí, nesse sentido, é importante que a gente se posicione, ainda mais porque tem esse grupo com uma agenda muito específica se posicionando o tempo todo. Okay. A outra dúvida aqui, professor, esse clima de tensão e instabilidade permite decisões definitivas, sérias, poderiam ser muito precipitadas. De que forma entender melhor o que ainda pode ser postergado e o que não? Desculpa, esse clima de tensão, como é que é? Esse clima de tensão e instabilidade permite decisões definitivas, sérias, ou poderiam ser muito precipitadas? De que forma entender melhor o que ainda pode ser postergado e o que não? Deixa eu entender. O que pode ser postergado Bom, eu acho, e aí é uma questão realmente muito complexa, eu agradeço até pela pergunta, né? Mas podem fazer pergunta fácil também, mas eu acho que esse clima de tensão, né? Eu estou imaginando que a pessoa está falando dessa polarização política que nós estamos vivendo, eu acho que ela já chegou no máximo, né? No máximo de tensionamento, né? Quando você pega um elástico, começa a tensioná-lo, né, vai chegar a um ponto de tensionamento máximo. Eu acho que nós chegamos nesse ponto. Né? Eu acho que estamos prestes a uma ruptura institucional. E aí é muito difícil, porque nós estamos vivendo duas crises no país. Né? Nós vivemos uma crise sanitária, uma crise de saúde, e do outro lado nós vivemos uma crise institucional e política. E aí você, por exemplo, ontem, né, nós tivemos aí, ontem, manifestações antifascistas e antirracistas, e a primeira coisa que você vai pensar é, e aí, eu vou para a manifestação, né? Por quê? Porque tem ali uma questão de saúde. E aí até vi alguns posts interessantes, olha, se você foi, você tá certo, você tem que ir mesmo. Se você não foi, você tá certo, você tem que ficar em casa mesmo, porque a questão é mais complexa que essa. Ela não pode ser enfrentada a partir de uma dicotomia. Mas, de fato, eu acredito que eu acho que não dá para adiar mais, sabe? Eu acho que não dá para adiar mais esses tensionamentos. Eu acho que nós podemos postergar outras questões, outros debates. Né? Quem é que vai depois conduzir os destinos do país? Se vamos ter uma política mais à esquerda, mais à direita? Se vamos ter aí uma política econômica mais comunitária, mais neoliberal? Isso aí pode ficar para depois. O que não pode ficar para depois é um governo que esconde dados, é um governo que não aceita a pandemia, é um governo que não aceita a medicina, que demite do Ministério da Saúde os seus médicos, coloca lá militares no poder. Então, eu acho que isso precisa ser enfrentado agora. Acho que não tem a menor condição de nós deixarmos para depois, porque senão daqui a pouco nós vamos dobrar o número de mortos, e aí nós vamos ter, de fato, uma catástrofe ainda de proporções muito maiores. Então, eu acho que outras coisas podem ser postergadas, mas isso não. O enfrentamento da forma como nós precisamos lidar com essa crise, gerenciar essa crise, acho que isso é urgente. Mas é claro, isso nós estamos falando do ponto de vista social, político. Do ponto de vista individual de cada um, eu acho que nós temos que fazer o gerenciamento da nossa angústia. Tem a angústia lá de fora, que é uma angústia social, mas tem uma angústia interna.
né, que sou eu diante de tudo isso. O que eu vou fazer com isso? E aí esse gerenciamento talvez seja ou não o principal, né, que nós tenhamos que fazer de fato. Né, tentar minimamente lidar com todas essas questões. E não tem mais nenhuma dúvida, professor Carlos. Só pode encerrar a sua palestra. Bom, então queria agradecer, né? Queria mais uma vez dizer que foi um prazer dialogar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos de diálogo. Desejo um excelente evento para vocês, para todos e todas. E, bom, estou à disposição, né? Estou aí nas redes sociais, na internet. Quem quiser dialogar, fique à vontade. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte para vocês. Muito obrigado pelos agradecimentos aí, pelas palmas também. Obrigada pela palestra, professor. Foi excelente. Pessoal, muito obrigada também pela presença. Eu gostaria de avisar a todos que amanhã, às 8 horas da manhã, retomaremos com o nosso evento, tá bem? Os links serão enviados ainda hoje à noite para vocês entrarem na aula. Assim, pelo e-mail que vocês fizeram a inscrição, tá? Vocês abrem o pede e para entrar na reunião. Aí vai diminuir os problemas de acesso à sala, ok? É isso, boa noite a todos. Finalizada a nossa primeira palestra.